ele era alto. A Bíblia fala que da cintura para cima, ele era o mais belo, ele era o mais bonito. E eu estava pensando, né? Talvez muitos de nós, irmãos, não tinha nenhuma chance de concorrer com Saul numa eleição, numa votação. Eu careca, o seu cabelo crespo. A Bíblia fala que o cabelo dele era liso, era grande, e o aspecto dele, e o povo falou: é o nosso rei. E Deus então escutou o clamor do povo, mas não era do agrado de Deus, não era do agrado do Senhor, porque existe um ditado que diz: quem vê cara não vê coração. Não vamos nos apressar, não vamos nos enganar com as aparências, porque as aparências se enganam. Mas eles disseram: não, olha só, malhado, forte, tem que ser o rei. E a palavra de Deus diz que lá em 1 Samuel, capítulo 10, o profeta Samuel vai ali. O povo queria um rei. Primeiro Samuel capítulo 10 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então agora, ele é ungido agora, pelo profeta. Mas o povo não estava precisando, não era de um rei, porque eles tinham um juiz. Samuel era o juiz do povo. Ou seja, eles tinham alguém que ligava eles a Deus, que ligava eles à vontade de Deus. O povo nesse dia viu Saul recebendo aquela unção, a unção da presença de Deus. Diga comigo assim: da presença de Deus. Mais forte: da presença de Deus. Que coisa linda, que coisa boa, a unção da presença. Agora a unção de Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, se apodera de mim agora. Eu tenho agora, quem sabe Saul dizia: eu tenho agora o que eu não tinha. Mas agora eu tenho a unção. Eu tenho uma carta, eu tenho uma liberação, eu tenho uma autorização na minha vida. Por isso que naquele dia os valentes, os soldados de Davi, quando Saul começa a perseguir ele, e eles entram ali na caverna de Adulão, Davi teve a chance de matar ele. O que Davi fala? Eu não vou tocar no ungido de Deus. Porque Davi sabia que a unção que estava sobre Saul veio de Deus,
Foi Deus que ordenou. E Davi então disse: não, eu não tocarei no ungido de Deus, porque na vida dele tem a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus está sobre ele. Mas Saul então, irmãos, ele recebe aquela unção, porque o povo pediu, o povo escolheu ele. E aí olha só, no capítulo 10, no versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. E o Espírito de quem? O Espírito de quem? Se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e será mudado. Em o quê? Em quê? Outro homem. Porque agora, quando o Espírito de Deus se apodera dele, ele então é transformado em um outro homem. Porque agora ele começava a fazer, ele recebeu agora aquilo que ele não tinha, ele começa agora a profetizar. Ele começa agora a fazer o que o Espírito de Deus que estava nele ordenava para ele fazer. Quem está entendendo, diga amém. Porque agora, o que Deus mandava, o que Deus ordenava, ele fazia, pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apoderou dele, visitou ele, e ficou na vida dele, e agora, ele foi transformado num outro homem. Quem sabe mais manso, mais temente, mais obediente, mais confiante em Deus, mais fiel a Deus, com bondade no seu coração. Porque agora ele começa a fazer a vontade de Deus. Ele começa então a servir a Deus. Mas passados anos, passados tempos, ele começa a perder, a esvaziar dessa unção. Ele achou que não precisava mais conservar. Ele pensou que não precisava mais, porque ele saía para as guerras, ele vencia os inimigos, ele era temido pelos inimigos. Deus começa a dar vitória, Deus começa a abençoar o reinado dele. E ele começa assim, vai descer. Ele não mais liga para aquela unção. Ele agora confiava na espada das suas mãos, nos seus cavalos, nos seus carros, nos seus homens de guerra. E aí, irmãos, ele vai se esvaziando. Por isso que Deus nesta manhã está dizendo para nós conservarmos
a unção do Espírito na nossa vida. Por isso que eu entendo que quando Paulo dizia, quando eu penso que eu estou forte, aí que eu estou fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Saul estava cheio de glória, aplausos. Israel dizia, nós temos um rei. E este rei, ele é forte, ele é bonito, ele nos defende. E ele foi deixando aquilo ali. Foi indo, Deus falava uma coisa e ele fazia outra. Aí chegou um dia que ele estava tão vazio, que ele estava tão cego, que certa feita o profeta Samuel saiu e eles estavam em guerra, estavam em luta, e ele pega então e começa a oferecer sacrifício, holocausto. Era obrigação dele? Era dever dele? Não. Dever dele era ser rei. Aí ele fica tão apavorado, ele fica tão atônito, querendo a resposta, querendo algo, que a Bíblia fala que ele começa a acender incensos e a oferecer holocausto, mas não era propriedade dele, era propriedade do sacerdote, do profeta, porque ele achou que podia fazer, ele achou que estava demorando muito. E quando depois de alguns dias, Samuel chega e diz, o que é que você está fazendo, meu rei? Ah, Samuel, eu estou oferecendo sacrifício e holocaustos a Deus, queimando os incensos para Deus responder, que você estava demorando. Quando a pessoa não tem a dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela faz na sua própria sabedoria, no seu próprio querer. E agora diz a palavra que Samuel diz, mas por que você está fazendo isso? Isso não é da sua alçada. Você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo o Senhor. E aí, do capítulo 13, capítulo 13, versículo 13, o Senhor desagrada dele. Procedeste nerciamente, você procedeu como um louco, sem temor a Deus, olha só. E não guardaste os mandamentos do Senhor que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Deus está falando, você perdeu a unção por causa da sua desobediência. O Espírito do Senhor, a unção que estava sobre ti, foi retirada.
E a palavra do Senhor diz que o Senhor o rejeitou. Coloca a mão no seu coração e diz: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Não me rejeite. Não me rejeite. Coloca a mão na sua cabeça e diga: Senhor Deus, não retire de mim o teu Espírito. Agora, Deus agora fala, agora o seu reino foi tirado. Você foi rejeitado. Porque Saul não seguia mais o que Deus queria, o que Deus falava. Ele mesmo seguia as suas vontades. Nesta manhã, Deus está falando com você. Nesta manhã, Deus está falando conosco. Conserva o Espírito de Deus. Conserva a presença de Deus. Porque senão, Deus vai te rejeitar. Porque senão, Deus colocará outro no seu lugar. Ele foi rejeitado, ele não servia mais. O coração dele já não era puro para Deus, para obedecer a Deus. O Deus dele era ele mesmo, era a sua fama, era seu status. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o rejeitou. E Deus então ordena que Samuel fosse na casa de Jessé e ungisse o seu filho mais novo, chamado Davi, como rei, no lugar de Saul. Porque Deus agora, diz a palavra, que queria um homem segundo o seu coração. Deus queria agora alguém que conservasse o Espírito de Deus, que fosse guiado pelo Espírito de Deus, que fosse conduzido pelo Espírito de Deus, não pelo espírito do homem. E a palavra do Senhor diz que Samuel vai ali na frente da família dos irmãos de Davi, o unge. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, capítulo 16, capítulo 16, 1 Samuel, versículo 13. Então tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de quem? O Espírito de quem? Se apoderou de Davi. Agora o Espírito se apodera de Davi. Ele sai de Saul e se apodera em Davi. E Davi agora é transformado num outro homem. Um homem segundo o coração de Deus.
Mas aí, Jesus ele disse que quando um espírito deixa, vem outro pior. O Espírito de Deus deixou Saul. Versículo 14, 16. E o espírito de quem? Se retirou de Saul. E atormentava o quê? Um espírito mau. Sai um espírito bom e entra um espírito mau. E esse espírito, se ao contrário do Espírito Santo, esse espírito mau agora atormentava ele. A ponto do palácio, dos trabalhadores do palácio, olhar e dizer: o nosso rei ficou endemoniado. O rei está endemoniado. O rei está atormentado porque um espírito mau da parte do Senhor veio sobre ele. E ele fica atormentado. Ele fica endemoniado, ele fica possesso. A ponto dele chegar e dizer: olha, busca alguém que tem o Espírito de Deus. Busca alguém para mim que possa me livrar desse tormento. Busca alguém que possa tocar para que eu possa ser livre desse tormento. E ele começa a perguntar: você sabe de um tocador? Vocês conhecem algum? Vocês sabem de alguém que pode vir aqui e tocar para que o meu espírito, a minha alma, o meu coração fique livre desse tormento? Ele começou a perguntar. Quando de repente ele chega em alguém e fala: eu conheço. Diga amém, irmãos. Olha para o irmão, para a irmã, fala assim: você conhece alguém? Fala assim: você conhece alguém que tem o Espírito Santo de Deus? Não precisa procurar mais. Você conhece alguém? Você conhece alguém? Cadê? 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 Já achou? Não precisa procurar mais. Eu conheço alguém. Está na casa de Jessé. O rei disse: então vai e busca. Na sua casa precisa ter alguém que tem o Espírito de Deus. É a unção levando Davi perto daquilo que Deus queria. Davi chega, Saul pergunta: você é Davi? Ele nem sabia que estava conversando com o rei. Você é Davi? Sou. Você toca? E Davi fala assim, bate a mão no peito e fala assim: e bem. Porque se você for ver aqui, um homem, alguém que toque bem, depois na sua casa você lê. Toca bem, porque tocar desafinado, cantar desafinado lá morre.
Mas quando a unção de Deus está dentro de nós, tudo que nós fazemos é bom. E Davi então fica ali. E a Bíblia diz que quando aquele espírito vinha sobre Saul, Davi começava a tocar a harpa. Cadê a harpa, DJ? Levanta o som, DJ. Isso. Pode aumentar. Fecha seus olhos. Quando o espírito mal vinha, estava ali alguém que tinha o Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo. Não era propriamente a música, mas era o som do céu, o som do Espírito Santo, que combatia aquele espírito mau. E a Bíblia fala que ali Saul recebia a libertação, Saul recebia o alívio, e ele começava a sentir melhor. Nesta manhã o Senhor está dizendo: conserva o meu espírito na sua vida, e você não será atormentado. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre ti. Conserva o Espírito Santo. Não deixa se esvaziar do Espírito Santo. As pessoas agora viam que quando Davi começava a tocar, o semblante de Saul começava a mudar. Não era mais de tormento, de tristeza, de sofrimento e de dor, mas era de paz e alegria. Deixe o Espírito de Deus te tocar. Diga para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Tem misericórdia de mim. Vamos passar, irmãos, a conservar o Espírito de Deus. Não é porque apenas eu vou comer o pão e beber o cálice, não. Não é porque todos os domingos eu estou na igreja, não é só isso. É obediência a Deus. Deus quer homens e mulheres segundo o seu coração, que faça a sua vontade, que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor.
Vai ficando de pé no seu lugar, com a mão no seu coração.